Olá para vocês, amigos do Fute Rede. Estamos começando mais um Rodada Fute Rede nesta segunda-feira, meio de semana. O bicho vai pegar literalmente, no tom da palavra. Tem Libertadores, a volta das quartas de final. A gente vai falar muito aqui. Tem o like e dislike nosso quadro. Tem a volta sul-americana também. Tem a rodada 21 do Brasileirão. Tem as notícias dos times paulistas e o pré-jogo daqui a pouco, 8 da noite, torcida do Santos. Fique atenta. Tem Coritiba e Santos. A gente vai passar escalações e notícias e muito mais aqui no Fute Rede. Vamos começar com o like e dislike, que é o nosso quadro que a gente gosta e não gosta no meio do futebol. Você que acompanha o Fute Rede já sabe que é o nosso quadro tradicional, que a gente já tem bastante tempo esse quadro. E mais uma vez vamos falar com esse quadro aqui. Qual que é o seu like, Franz? O meu like vai para a grande jogada do presidente do Corinthians. Como é que chama? Do Willio. Do Willio. Por quê? 3 em 1. Ele fez três pessoas contentes com uma jogada de mestre. Por que eu falo jogada de mestre? Porque ó, o Corinthians está pagando o Luan à toa. Exato. Hoje o Luan não vale nada. Não vão conseguir vender ele. O Santos precisa de jogador, mas não tem dinheiro para contratar. O que o Duílio fez? Emprestou o Luan de graça para o Santos. Vai pagar 100% do salário do Luan. Por que eu falo 3 em 1 com uma jogada de mestre? Porque quem vai sair ganhando com essa? Todo mundo. Acho que o Corinthians vai sair ganhando, porque o Luan vai ter que voltar a jogar se ele quiser seguir carreira, ele vai ter que mostrar futebol agora, que é, pra mim, eu acho que é a última chance dele. Provavelmente. Então ele tem que jogar a bola, então quer dizer, ele vai se valorizar, o Corinthians vai ganhar, e o Santos vai rachar porque vai ganhar um meia. Um pouquinho que ele valorizar já é vantagem pro Corinthians para ele recuperar um pouco do que ele perdeu no investimento. Melhor recuperar um pouco do que não recuperar nada. Porque tá pagando o cara tá parado mesmo, então paga ele para jogar. Exato. Faz o cara jogar. Então eu acho que o meu like vai para a grande jogada do Duílio. Eu achei que foi uma jogada de mestre. É bem interessante essa visão que você teve aí. Eu também acho interessante, eu acho inteligente. Inteligente. Uma visão inteligente que o Duílio teve. Ele viu vantagem em pagar o salário do Luan, em vez de ficar encostado do Corinthians. Pagar parado. E outra, ofereceu para o Santos, que é um time quebrado financeiramente. Mas é um time de visibilidade. É um time de visibilidade, que precisa de jogadores para compor elenco, que tem um elenco pequeno. E o meio campo de graça para o Santos é um jogador que o Santos queria realmente. Exatamente. É um jogador que cai com uma luva no Santos. Aí o Santos é claro que não ia recusar, ainda mais depois da saída do Goulart aí. O Santos precisa de um outro meio campo aí. Talvez se encaixe, vamos ver. Tomara, eu torço para que o Luan recupere seu bom futebol. futebol. Que a gente está falando aqui. E ele tem, é a chance dele. Sim. É uma chance que caiu do céu para ele, porque nenhum clube vai pagar o salário dele, nenhum clube quer ele. Exato. Assim, para pagar o que ele ganha, pelo futebol que ele está apresentando hoje. Ele já foi o rei da América. Quer dizer, futebol ele tem. Então o meu like vai para o Duílio, jogada de mestre. O seu like? Meu like vai para o goleiro Oliveira do Desportivo Brasil. Jogo da Copa jogo da Copa Paulista entre Desportivo Brasil e Primavera de Indaiatuba. Primavera vencia até o último lance do jogo. Quando teve um escanteio para o Desportivo Brasil, o goleiro Oliveira foi para a área. E o que aconteceu? Fez gol de cabeça. No último lance do jogo. Então é digno de like, né? É épico um goleiro fazer gol de cabeça e para o adversário fazer um gol de cabeça no último lance do jogo. É épico. Então meu like vai para o goleiro Oliveira do Desportivo Brasil. E seu dislike? Meu dislike, eu acho que seria um dislike geral para muita gente, porque não é possível, né? Jogo 0-0. Fortaleza e Inter. Romarinho é expulso. 0-0 tá o jogo. E o Inter, com um a mais, ainda apanha de 3? Pra mim merece um dislike, né? Não pode, né? É digno de dislike, não pode, né? Com um a mais, você ainda perder de 3-0, então meu dislike vai para o Inter, que vinha bem. Exato. Deve ter dado um apagão, porque vinha bem. Agora jogar com um a mais, ainda perder, tava 0-0. Se continuar 0-0, ainda eu vou aceitar ainda. Mas levou 3 jogando com um a mais. Então meu dislike vai para o Inter. Exato. De Porto Alegre. E o seu dislike? Meu dislike vai para o Manchester United. Da estreia do campeonato inglês, o Manchester perdeu em casa para o Brighton. Em casa.
tomou 2-0, no segundo tempo conseguiu descontar na reta final da partida, mas colocou pressão, mas falta de criatividade, muito chuveirinho dentro da área do Brighton, não conseguiu o empate. Perdeu em casa na estreia, começa a temporada como acabou a última, começa muito mal a temporada o Manchester United. Então um alento nisso, né? A novela Cristiano Ronaldo, que não quer ficar nos Red Devils, ele quer ir para um time que vai jogar Champions, porém o salário dele é muito caro e tá difícil achar um time que quer o Cristiano Ronaldo nesses salários astronômicos que ele tem. Ele já anunciou que não quer ficar no Manchester United, ele ficou no banco na maior parte da partida. Na hora que ele entrou, foi um misto no estádio Old Trafford de vaias e aplausos. Ele deu qualidade no time na hora que ele entrou, mas com um misto de vaias e aplausos. Então, a temporada começa tumultuada para os lados do Manchester United. Começa com uma certa crise lá em Manchester, pelo lado vermelho, né, de Manchester, porque o lado azul vem muito bem. Então meu dislike vai para o Manchester United, que começa com o pé esquerdo a temporada aí 2022-2023, como acabou a última temporada com o pé esquerdo, que foi muito mal também. E esse foi o like e dislike da semana. Se você tem seu like, tem seu dislike, deixa aqui com a gente do Cult Rede. Agora a gente vai falar da rodada 21 do Brasileirão. Grandes jogos nessa rodada e a gente vai comentar um pouquinho agora do que melhor aconteceu. E você também, você pode comentar com a gente aí, deixa seu comentário, quem você acha que vai passar de fase no Libertadores, quem está bem, quem está mal no Brasileirão, seu like, seu dislike, comente aqui com a gente, participe com a gente gosta que você participe, dê sua opinião. Vamos falar um pouquinho aqui da rodada do Brasileirão? O Brasileirão segue na mesma toada. Palmeiras ganhando, Palmeiras perdendo, Palmeiras não jogando, líder. Só que eu já vejo uma sombra do Palmeiras aí. Eu vejo o Flamengo chegando, hein? Não, o Flamengo é a sombra em todas as competições, né? Flamengo com o futebol que vem jogando, né? Exato. Vamos lá, jogo a jogo, né? Rodada 21, tivemos Juventude 0, América Mineiro 1. A Juventude que a gente falou, o time mais fraco. É o saco de pancada da Série A. Eu não acho nem um saco de pancada, mas tecnicamente... Assim, o saco de pancada que eu quero dizer é o seguinte, não que vai apanhar de muito goleado. Eu falo assim, é o time que os 3 pontos é quase que certo. Que provável vai cair. Botafogo 1, Ceará 1. O Ceará um ótimo visitante, né? Um visitante que incomoda bastante. Na verdade, um visitante indigesto para o time que joga em casa, né? E o Botafogo não consegue se firmar, né? Ele não consegue, ele vai, ele fica, ele tá num... Né? Pelo que a gente percebe, vai ser até o final da temporada assim. Avaí 1, Corinthians 1. Lá em Florianópolis, está ressacada. O Corinthians entrou com... A gente nunca sabe, né? O Vitor, se ele tá poupando o jogador, se ele não tá... Ele roda elenco com o que tem, né? Sinceramente, eu não sei se ele tá rodando porque é o que ele tem ou ele não tá colocando de melhor para preservar, pra jogar contra o Flamengo? Não, ele vai ter que rodar para chegar o time inteiro contra o Flamengo, por exemplo. E para não machucar mais ninguém. Machucou muita gente ultimamente. O Corinthians tem que rodar elenco, né? Quer dizer, pra mim, teoricamente, se for analisar, foi lá no... Foi lá, né? Lá na ressacada. Na verdade, seria um bom resultado do Corinthians, fora de casa. Mas eu penso o seguinte, não é um ponto que o Corinthians ganhou, eu acho que é 2 que ele deixou de trazer. Porque o Corinthians é vice-líder do campeonato. E vai deixando o Palmeiras se distanciar. Agora, o jogo em si, o Corinthians eu acho que o Corinthians, sem os titulares, eu acho que o Corinthians é um time muito previsível, entendeu? Então, acho que é fácil jogar contra o Corinthians sem os titulares. Sim, analisando a partida, eu acho que eu vou analisar primeiro o Avaí. Mesma coisa que eu vi contra o Flamengo, o Avaí jogando na ressacada, eu vi contra o Corinthians. O primeiro tempo do Flamengo, primeiro tempo do Avaí, isso foi contra o Flamengo, eu percebi contra o Corinthians. É um primeiro tempo de muita imposição, de muita marcação, um time muito forte fisicamente, que agride muito seu adversário, que incomoda muito seu adversário. E isso o Avaí foi o dono da primeira etapa. Teve muito mais chance de gol, muito mais, foi 1-0 e poderia ter sido mais. Porém, no segundo tempo, eu acho que o aspecto físico do Avaí pesa. Porque o time se doa demais no primeiro tempo e acaba a bola ficando mais com o adversário. O time acaba recuando um pouco, deixa a bola com o adversário e toma sufoco. Aconteceu isso contra o Flamengo, tomou uma virada porque individualmente é o time mais qualificado do país. E tomou pressão do Corinthians também, tomou um empate, por pouco não tomou a virada. É um time interessante, o time do Avaí, um time que joga bem em casa,
bons públicos na ressacada, porém cai muito no segundo tempo. Eu achei que dos males o pior, não foi o mau resultado do Corinthians, eu acho que foi um primeiro tempo ruim do Corinthians, melhorou no segundo tempo, mas foi o que eu falei, a melhora do Corinthians tem a ver muito com o comportamento do Avaí, de cair fisicamente e acabar recuando o time. Tem muito a ver com isso. Mas o Corinthians recuperou, foi lá, conseguiu empatar a partida. Eu acho que dos males o pior, eu acho que não foi um resultado ruim, por mais que está brigando no Brasileiro. Vai dar prioridade às Copas também, isso é claro, porque não tem... Porque a gente fala, o problema do Corinthians é elenco, não tem um elenco grande, vai chegar uma hora que vai ter que dar prioridade para alguma competição, e geralmente os times dão prioridade às Copas mesmo. Acontece, isso acontece. E pra mim não foi um mau resultado não. Não foi um excelente resultado, mas não foi um mau resultado. E pra mim o mesmo para o Avaí não foi um mau resultado. Eu acho que até foi pior até com o Avaí, porque mais uma vez saiu na frente em casa e deixou escapar a vitória. Por mais que seja contra um time gigante do futebol brasileiro. O que eu tenho falado, o que eu acho, né? Se bem que ele entrou no final, eu acho que ele não entrou jogando, né? Mas pode ser que eu queime a língua amanhã, né? Amanhã tem Flamengo, isso que a gente vai falar, né? Pode ser que eu queime a língua amanhã. O Yuri Alberto faça 3, 4 gols. Mas pra mim ele não se encaixou ainda no Corinthians. Sim. Eu ainda... Por mais que eu não goste, parece que eu vejo... Quando o Roger Guedes joga de centroavante, parece que ele se doa mais. Eu não sei, parece que ele aparece mais. Eu, particularmente, não achei que o Yuri Alberto se encaixou no Corinthians ainda. Pode ser que amanhã ele faça 2, 3 gols aí e eu queime ali. Mas do que eu vi até hoje, não gostei dele. Não, Roger Guedes se doar mais, eu discordo. Eu acho que ele pode... Não. Eu falo assim, comparado com o Yuri Alberto. Não, eu acho que ele está mais entrosado com o elenco. Isso é um ponto. Eu acho que o Roger Guedes está mais entrosado com o elenco. Porém, para mim o Yuri Alberto se doa muito mais, até taticamente. Aí vamos entrar na questão do jogo de ida Corinthians e Flamengo na Libertadores. No segundo tempo, ele pôs o Roger Guedes, o técnico, o Roger Guedes estava no banco, o técnico do Corinthians pôs o Roger Guedes. Porém, ele inverteu, ele tirou o Yuri Alberto centralizado, pôs na ponta, que não é a função do Yuri Alberto, por o Roger Guedes centralizado. Por quê? Porque o Roger Guedes é um cara que não se doa sem a bola, que não volta para marcar, que não recompõe. E se você não recompor contra o Flamengo, aí complica, né? Aí complica bastante. E o Yuri Alberto é um cara que recompõe, quer dizer, é um cara que se doa mais. Por isso que, disso eu discordo, eu acho que o Yuri Alberto se doa mais sim que o Roger Guedes. Eu só acho que o Roger Guedes está aparecendo mais porque ele está mais entrosado com ele. Mas eu tenho... Você acha que ele vai dar certo no Corinthians? Eu acho que vai dar certo no Corinthians. Eu só acho que a torcida tem que ter paciência. Ele acabou de chegar no Corinthians, tem que ter paciência. Mas é um jogador de qualidade. É um jogador de qualidade. Tivemos também Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. É muito difícil jogar com o Dragão lá. Não, o Dragão vem no Goiás, né, cara? Foram umas 4, 5 rodadas futíveis que eu falei que o Jorginho vem fazendo um excelente trabalho lá. E continua firmando. Tá fazendo um belíssimo trabalho realmente. Que não é fácil ganhar, não. E ganhou do Red Bull, que a gente fala. Se bem que o Red Bull esse ano não é o mesmo do ano passado, né? Tem tudo isso, né? Mas como é que o Atlético Goianiense não tem nada a ver com isso aí, foi lá e conseguiu 3 pontinhos. Que tá precisando, que ele não tá muito bem no Brasileirão. Tivemos também no Morumbi sábado, São Paulo 0, Flamengo 2. Aí não vejo nada de... Flamengo com os reservas. Mas o reserva do Flamengo é titular em qualquer time do Brasil, né? Pô, se falar... Eu acho que é injusto chamar aqueles jogadores de reserva. O que eu ouvi do jogo foi assim, ó. Jogar contra o Flamengo hoje, o time tá voando, tá uma máquina. Jogar contra o Flamengo hoje é um time que não permite erros. Não pode. E o São Paulo é um time que eu acho até que se comportou bem. Fez frente ao Flamengo, porém errou. Por exemplo, logo no começo do jogo tomou o primeiro gol, que foi desatenção da zaga. Foi uma desatenção. Até então o jogo estava equilibrado. Aí você praticamente começar o jogo perdendo de 1 a 0 do Flamengo para buscar, é complicado. Aí o segundo, mesmo assim tentou, mas tomou muitos sustos, por pouco o Flamengo foi o segundo, o São Paulo teve suas chances também. Aí no final da partida, o último lance do mundo na área, no contra-ataque, o Flamengo foi o segundo, matou o jogo. Mas assim, lógico que o resultado é ruim para o São Paulo pelas circunstâncias do campeonato. Isso. Perder para o Flamengo hoje, tanto dentro, tanto fora de casa, é totalmente normal. Pelo futebol, pela qualidade do Flamengo. Não vejo nada de anormal aí. Pela qualidade do Flamengo. Porém, para o cenário do Campeonato Brasileiro, faz 6 partidas que o São Paulo não vence no Brasileirão. Isso, o time mais empate. Sim, tá mal no campeonato, vive uma sequência ruim no campeonato. Acho muito em circunstâncias das Copas, muito focado nas Copas, também é o mesmo exemplo do Corinthians, não tem elenco para tudo isso.
e acaba deixando o Brasileirão meio de lado, mas é preocupante. Tem que se ligar no Brasileirão. Na próxima rodada do São Paulo no Morumbi é uma decisão contra o Bragantino. São Paulo e Bragantino no Morumbi é uma decisão para o São Paulo. Tem que conseguir os 3 pontos, porque está se complicando a competição. E para mim o resultado foi ruim pelo cenário do campeonato, mas o jogo em si totalmente normal perder para o Flamengo. Na verdade, o que fez falta foi os pontos que o São Paulo perdeu contra o Juventude em casa, os pontos que o São Paulo perdeu contra o Goiás em casa, os pontos que o São Paulo perdeu contra o Avaí fora, e dentre outros resultados. Para mim, isso que na verdade está pesando, não é o jogo contra o Flamengo. Agora, esse tratando de Flamengo, que nem eu acabei de falar, é injusto chamar esse Flamengo de reserva, né? O Flamengo tem Vidal em campo, tem Everton Cebolinha, tem o Lázaro, que veio da base do Flamengo, excelente jogador, dentre outros, o Ayrton Lucas, lateral, que joga muito bem, lateral esquerdo do Flamengo, grandes jogadores, Mateuzinho, lateral direito. Tem uma molecada do Flamengo que está jogando um futebol fino, um futebol excelente. Então, para mim, o Flamengo titular reserva hoje, para mim, não muda muito. Parece que sai peça e dá peças. O time tá aqui, ó, jogando nesse nível, num nível altíssimo. Chegando o Oscar, né? Exato. Chegando o Oscar também. Se bem que eu acho que o Oscar não vive a melhor fase dele, né? Porque ele tava lá na China, eu acho. Chile parado um bom tempo lá. Então, mas é um jogador de qualidade, a gente sabe da qualidade dele. Que tipo assim, ele vai vir para ser reserva, óbvio, do Arrascaeta. Com certeza. Mas é uma bela de uma reserva, né? É um reserva imediato quando o Arrascaeta não tiver? Eu acho que ele vai ser o reserva do Arrascaeta. Assim. E quem parece Flamengo, né? Olha, é praticamente uma seleção que o Flamengo tá montando. Realmente. Quem parece Flamengo, hein, cara? Vai ser interessante, que eu quero ver quando jogar o Fla-Flu. O Fluminense do Diniz com o Flamengo com essa máquina. Vai ser um jogo interessantíssimo. Eu não sei que rodada que vai ser, depois posso ter vir aqui, mas é interessante. Falando em Fluminense, o Fluminense venceu mais uma. Venceu o Cuiabá no Maracanã, magro, mas venceu. Aos 2 no primeiro tempo, o gol do Cano. Mais uma vez o Cano aí fazendo gol. O artilheiro da competição. Fluminense 1, Cuiabá 0. E o Fluminense vem escalando ali. Vem escalando para brigar lá em cima. Verdade. Né? E eu acho que o Fluminense vem para brigar lá em cima, sim. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu já sinto que o Fluminense já está perdendo um pouco o gás. Você acha? Do que estava, eu sinto que os times do Diniz têm esse perfil. Aconteceu isso com o São Paulo, aconteceu isso com o Santos, aconteceu com outros times também que ele dirigiu. O time começa voando, depois vai perdendo a intensidade, vai perdendo, acho que na questão física também. É um futebol de muita intensidade e eu acho que chega uma hora que o time fisicamente começa ruir. Ele não tem tanto elenco que nem a gente falou do Flamengo, dos outros times, né? Eu acho que os resultados, antes eram placares mais elásticos, principalmente contra os times menores, que nem o Cuiabá. Agora está começando a diminuir os placares. Eu acho que isso é um sinal que pelo histórico dos times do Diniz que eu já vi, é um sinal que a intensidade do Fluminense está diminuindo. Contra o Bragantino, por exemplo, o Fluminense estava envolvendo o Bragantino em determinados momentos da partida, o time estava muito lento na transição, que no começo do trabalho dele você não via. Então é para se ver. Eu tenho minhas dúvidas ainda, até quando esse Fluminense vai encantar. Ainda tenho minhas dúvidas. Palmeiras 3, Goiás 0. No confronto aí dos Verdões aí, o Verdão de São Paulo contra o Verdão do Centro-Oeste, deu o Verdão Paulista, 3-0. Falar o que do Palmeiras, né? O Palmeiras é aquilo que a gente falou, né? O Palmeiras, ele jogou no meio de semana, né? Conseguiu um empate heróico, que a gente vai falar contra o Atlético, né? Sim. O Flamengo, o Palmeiras, e o que eu vejo de bom foi o Veiga jogando bem. Não é porque fez o gol de pênalti, né? Mas vem jogando bem. E a volta do Rony, né? Sim, eu acho exato. O Rony não é aquele centroavante claro, mas é aquele cara que importuna na frente. É um cara que eu gosto dele de... Então, se esperar esse resultado, né? O Palmeiras se impondo mais uma vez jogando em casa, o Allianz Parque mais uma vez recebendo um excelente público, favoritaço. O Goiás pouco incomodou, as poucas vezes que incomodou foi na bola parada, né? Mas no primeiro tempo, mas o Palmeiras se impôs, jogou muito melhor. O Veiga voltou a marcar de pênalti, isso é importantíssimo para dar moral para ele. O Mike jogou muito bem, né? Foi o melhor em campo, inclusive. Fez um golaço, uma pancada de fora da área. O time do Palmeiras está interessante. O time do Palmeiras está tendo intensidade, ele está tendo uma constância no Brasileirão. E isso é interessante. O Palmeiras hoje, para mim, é o grande favorito para ganhar o Brasileirão. Porém, tem uma sombra gigante vindo atrás do retrovisor, que é o Flamengo. Eu acho que agora
passando agora a Libertadores agora, acho que vai ser a prova de fogo do Palmeiras, né? Acho que ele pega Corinthians, acho que pega Isso. Flamengo, acho que ele vai pegar os caras que estão brigando ali. Então acho que se ele ganhar esses pontos, acho que daí ele vai deslanchar. Sim. Então acho que é diferente. E o Palmeiras, você vai falar o que do Palmeiras? Se você for analisar em todos os setores do campo, é que eu falei assim, mesmo o coletivo do Palmeiras, ele tem um cara de referência. Você vai no gol, quem que ele tem no gol? Você vai na zaga, por mais que a zaga oscila, ele tem o Gustavo Gomes. Sim. Você vai no meio de campo, você tem o Scarpa comendo a bola, você tem o Veiga que tava mal esse tempo, mas é um baita no jogador. Você vai pro ataque, você tem um Rony, você tem um Dudu. Quer dizer, em todos os setores do campo, você tem uma referência. Exato. Então eu acho que é um time, assim, vão perder pontos os outros times? Vão ganhar. Mas acho que é o grande, eu acho que seria, pra mim, um grande jogo de assistir seria Flamengo e Palmeiras, que eu acho que pra mim é os dois melhores elencos hoje. Acho o elenco do Flamengo melhor, individualmente, mas coletivamente, que a gente tá falando, eu acho o Palmeiras mais interessante. Então é que nem você falou, Palmeiras jogando sem ser Flamengo, o Atlético que tem um bom elenco, vai ser sempre favorito. E o Palmeiras teve gol do Atuesta no jogo do Palmeiras também. O Atuesta, novo contratado, chegou há pouco tempo, já fez gol também. Quer dizer, aí mais peças já vão se encaixando no elenco aí. Mais um alento aí ao Palmeiras e gol do Atuesta. Então Palmeiras 3-0, tivemos 3-0 também para cá de Fortaleza Internacional. Fortaleza se recuperando e muito bem. E o Inter, hein? Que eu dei o dislike pro Inter por causa disso, né? Não pode, né? Um time querendo que vinha bem, com um a mais perder de 3-0. Eu achei. É inadmissível, né? Eu não, sinceramente. E parece que o time tava meio perdido em campo, né? Eu senti o seguinte, a hora que foi expulso, parece que o Inter falou assim, puta, agora né, ganhou. Ficou fácil. Agora tá mamão. E não foi isso que aconteceu, né? Os jogadores do, como você falou, o Vojvoda acho que tem o time na mão, o time se doou e se virou nos E pro lado do Fortaleza, uma vitória heróica. Nossa Senhora. Heróica, maiúscula, e que a gente falou aqui, o Fortaleza não é time para cair para a Série B. Ele tá mostrando rodada a rodada, se recuperando, mostrando isso. Que nem a gente tinha falado. O que estava pesando no começo do Brasileirão para o Fortaleza é a parte física. Que o Fortaleza jogou o estadual, a Copa do Nordeste, que venceu, chegou até na final, quer dizer, muitos jogos. Da Copa do Nordeste, para quem não sabe, o mesmo formato da Libertadores. Então jogou estadual, Copa do Nordeste, Libertadores. Olha só, 3 campeonatos só no primeiro semestre. E agora o Brasileirão também. Foi uma tabela muito inchada, mais inchada que a dos paulistas. Mais inchada. Porque dos paulistas teve estadual e Libertadores. Ou estadual e Sul-Americana. Deles teve estadual, Copa do Nordeste e Libertadores. Então uma tabela mais inchada. Eu acho que hoje está uma das tabelas mais inchadas do país. Então, fisicamente o time sentiu muito. Porém, agora que está focado mais no Brasileirão, agora o time está... tende a subir agora. O time está voltando aos poucos aí, rendeu o que a gente espera. Que é um time interessante, é um time com elenco legal. Um time com elenco legal, é um time com um bom treinador. O Vojvoda é um bom treinador, um excelente treinador, que tem um elenco na mão, que você disse. Então Fortaleza não é time para cair realmente não. Na verdade, foi 6 pontos que ele conseguiu, na minha cabeça. Foi uns 3 pontos que vale por 6. Na hora que foi um expulso, falou, perdemos 3 pontos, né? Quer dizer, ele ganhou 3, quer dizer, na minha cabeça ele ganhou 6 pontos. 3 que ele ia descer, Então, muito bom jogo do Fortaleza mesmo. E tivemos também Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 3 no Mineirão. Que jogassem. Não. E ó, Felipão. E outra, né? Tá em choque, é Vitor Roque, né? Vitor Roque fez 2 gols para o Atlético Paranaense aí. O engraçado é que ele é ex-Cruzeiro, né? Fez gol no Atlético Mineiro aí, ex-rival aí de Minas aí. Jogou muito, 2 gols do Vitor Roque, jogou um futebol excelente, jogador, uma promessa aí do Atlético Paranaense aí, um jogador muito rápido, muito intenso. E o Atlético Mineiro é com várias reservas, mas é o que a gente fala, é um elenco gigante aí. Não é desculpa para não conseguir os 3 pontos, né? Inclusive teve o gol do Pavon, né? Que estreou aí. Eu acho que já tinha entrado em todas as partidas, mas chegou há pouco tempo, fez um dos gols da partida aí. E o que eu vejo positivo no seu foi o seguinte, foi a entrevista do Hulk, né? Ele chegou e assumiu toda a culpa, falou que a culpa é dos jogadores realmente. Sim. Entendeu? O que dá a entender na entrevista do Hulk, não sei quem assistiu pode ver, tem no YouTube, tem todo lugar aí,
que ele tá dando recado, ele não falou os nomes, mas tem jogador no Atlético que não tá correndo, não tá a sua função. Pelo menos foi isso que eu Sim. entendi na entrevista dele. E quando tá ganhando de 1x0, tem que meter quando o time não tá bem. Ele tem razão, quando o time não tá bem, 1x0 é goleada. É, sim, Tá exato. entendendo? E de fato, se você for analisar, é verdade. Os jogadores do Atlético, que nem a gente sempre falou, parece que vai decidir o jogo a qualquer momento. Então, quem sabe é uma chacoalhada. É. E o Filipão, que nem você falou, de parabéns pro time na mão, teve gol do Canobi também lá, o atacante do Atlético Paranaense. O time tá encaixado num time interessante. Que vai dar trabalho para o Flamengo. Vai. Na Copa do Brasil. Eu acho que a grande pedra do sapato do Flamengo. E hoje, daqui a pouco às 8 da noite, tem Coritiba e Santos. Já tem escalação aqui, vamos passar. Vamos lá. Escalação do Coxa, Alex Muralha no gol. Aí o sistema defensivo, Matheus Alexandre, Henrique, aquele que jogou no Palmeiras, tá? Que começou no Coritiba, né? Luciano Castan, irmão do Leandro Castan. E Guilherme Biro, lateral esquerdo. Volantes, William Farias, bom jogador. Bruno Gomes, Trindade. Aí o ataque é um trio de atacantes: Hernan Pérez, Léo Gamalho e Aleph Manga. A escalação do Coritiba. O Santos vem de João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Vinícius Zanocelo, Carlos Sanches, Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. É um time bom. No 4-4-2 vem o Santos de Lisca. Eu acho que o Lisca agora entendeu aí, né? Alguns jogos vem deixando o Rodrigo Fernandes, o uruguaio, volante no banco. Eu acho que agora entendeu que o Rodrigo Fernandes não pode, de maneira nenhuma, ficar no banco desse time do Santos. A dupla de volância titular tem que ser o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes é um excelente jogador. Eu acho que ele tirou, acho que ele entendeu muito como que esse jogador é crucial no sistema tático do Santos. É um excelente jogador. Agora ele voltou, pelo jeito voltou para ficar. Torço para que fique, que é um excelente jogador. Ele escalou o que tem de melhor, né? É o que tem de melhor, perfeito. No banco do Santos tem o Brian Ângulo, Tyson Raiwa, Ângelo. O Ângelo, né? Talvez, né? Poderia estar jogando também. Johan Julio, Bruno Oliveira, Keivson, Luiz Balieiro, Sandri, Jair Cunha, Luiz Felipe e John, né? O goleiro reserva aí. Que pelo jeito vai ficar no Santos mesmo. Vai, né? O São Paulo contratou o Felipe Alves. O São Paulo precisa do goleiro aí para as Copas. E na Copa do Brasil, como ele jogou. Não, perdão, na Sul-Americana. Não, na Copa do Brasil também, nos dois. Como ele jogou pelo Santos, então ele poderia jogar pelo São Paulo. Então o São Paulo precisava de um goleiro justamente para os momentos decisivos. Porque o goleiro lá, reserva lá, não tem cancha para isso, né? Ainda não tem cancha. Não é um goleiro ruim, mas não tem cancha para isso. Aí contratou o Felipe Alves. Vamos ver se tem mais notícias desse jogo, já que a gente está falando de Coritiba e Santos. Vamos ver se tem mais notícias. Jogo no Couto Pereira, lá em Curitiba, daqui a pouco às 8 da noite. Ó, notícia do GE aqui, do repórter do GE, Iago Rudá. Abre aspas, reforços do Santos nessa janela, o meia Luan e o lateral Natan não viajaram para Curitiba e estão treinando no CT Repelé. A tendência é que serão relacionados para o jogo de domingo contra o América Mineiro no Independência. Fecha aspas. Vamos ver aqui. Agora há pouco houve o aquecimento dos goleiros do Santos, dos times do Santos e do Coritiba. Arbitragem é Paulo César Zavonelli, da Silva de Minas Gerais. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo. Assistente 2, Felipe Alan Costa de Oliveira. Quarto árbitro, Leonardo Ferreira Lima. E árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Esse é o árbitro aí de Coritiba e Santos. Mas não é mais isso mesmo, é um pré-jogo aí, sem muitas notícias diferentes aí. Mais casual aí, a torcida chegando no estádio. É isso que a gente tem, mas qualquer notícia a gente volta a falar de Coritiba e Santos. E vamos passar a classificação da competição, que pode mudar algumas posições dependendo desse jogo, né? Mas então, na parte de cima da tabela, não. Que Palmeiras está em primeiro, 45 pontos. Segundo, Corinthians, 39. Terceiro, Fluminense, 38. Aí o Fluminense. Quarto, Atlético Paranaense, 37. Quinto, Flamengo com 36. Já aparece em quinto colocado. Então lá para baixo. Sexto, Internacional 33. Sétimo, Atlético Mineiro 32. Bragantino em oitavo 30. Mas o Bragantino está bem, ainda consegue ficar ali no meio da tabela.
Nono América Mineiro 27, décimo Santos 27, décimo primeiro São Paulo 26, décimo segundo Botafogo 25, décimo terceiro Goiás 25, décimo quarto Ceará 25, décimo quinto Coritiba 22, décimo sexto Avaí 22, zona do rebaixamento Fortaleza 21, Cuiabá 20, Atlético Goianiense 20, Juventude 16 pontos. O Goianiense pra mim tá aqui porque é um time interessante, mas não tem elenco para suprir 3 competições ao mesmo tempo. Não tem. E está em 3 competições, está dando mais enfoque nas Copas, inclusive está muito bem nas Copas. Venceu o Corinthians por 2-0 na ida da Copa do Brasil e venceu o Nacional do Uruguai de Luis Soares lá no Uruguai por 1-0. Mas aí o Brasileirão ele fica meio de lado, está na zona de rebaixamento. Mas é um time que eu acredito que não pode custar caro para ele essas Copas e pode ser rebaixado. Mas eu também não acredito no rebaixamento do Atlético Goianiense. E o Fortaleza, que no começo da competição estava lá embaixo, já deu um salto aí, está quase saindo, quase deixando a zona do rebaixamento. E o Juventude aí, pelo jeito, vai amargar a lanterna da competição. Próximo assunto aqui é os jogos de volta da Libertadores e Sul-Americana. Vamos primeiro com a Sul-Americana? Vamos. Sul-Americana amanhã é 7h15 da noite. Atlético Goianiense e Nacional do Uruguai em Goiânia. Primeiro jogo 1-0 pro Dragão, fora de casa. Eu achava que ele ia classificar, ia classificar mesmo. Eu tinha falado Nacional, né, mano? Atlético Goianiense. Eu acredito muito que ele vai classificar. É uma boa vantagem, né? Conseguir vencer o Nacional do Uruguai fora de casa é uma excelente vantagem. Porém, é complicado. É um time cascudo, é um time que não se entrega. É o perfil dos times uruguaios, não se entregarem. Vai vir, vai catimbar, vai tentar buscar pelo menos um 1-0, 2-1 para levar para os pênaltis. Vai ser um jogo complicado. E é um jogo mental. É um jogo muito mental para o Atlético Goianiense. Porque o Nacional, você pode ter certeza que em determinados momentos da partida vai tentar tirar um jogador do Atlético Goianiense. O Atlético não pode cair na catimba do Nacional do Uruguai. Eu acho a vantagem boa, né? O Atlético Goianiense tá com a vantagem legal, mas pra mim ainda eu tenho cautela. Eu acho que não está com uma mão ainda nas semifinais. Muita cautela ainda. Mas é um resultado, não deixa de ser um resultado interessante. E se fosse para apostar por mais que eu falei Nacional do Uruguai antes dos jogos, se fosse para apostar agora minhas fichas, apostaria no Atlético Goianiense pelo belo resultado fora de casa. Tem também Independiente Del Valle, Deportivo Táchira. O Del Valle ganhou fora de casa. O Del Valle aí, pra mim, favoritaço. O Táchira é um time fraco. Ceará e São... Esse jogo é amanhã, 9h30 da noite. Ceará e São Paulo, quarta, 7h15 da noite, no Castelão. Primeiro jogo 1-0 para o São Paulo no Morumbi. Eu acho que também tá aberto. Tá, pra mim, abertíssimo, né? O confronto em aberto. Tá em aberto também. E o Ceará em casa é muito forte. O São Paulo fez o papel de casa e agora o Ceará tendência a fazer o papel de casa também. Tá me cheirando no pênalti essa partida. Eu acho que é um jogo muito igual. Que eu falei, no começo da competição, é um palpite, pra mim o São Paulo, não acho que era favorito, apenas palpite que ia passar, mas eu falei que pra mim é o jogo mais equilibrado, um dos jogos mais equilibrados dessa fase, e não deixa de ser um jogo equilibrado. Porque eu falei, tá me cheirando no pênalti esse jogo. Mas eu ainda, se fosse minha aposta, eu ainda apostaria no São Paulo ainda. Não, eu também, até pela vantagem mínima. Qualquer vantagem é vantagem. E o São Paulo construiu uma vantagem. E o interessante, depois do jogo, o Vina deu uma entrevista para a transmissão da partida, e ele falou, né, que o Ceará na volta pode ter um ponto a seu favor, que é o gramado ruim da Arena Castelão. É a primeira vez, desde quando acompanha o futebol, que um jogador ele acha um ponto positivo, um gramado ruim do seu time ainda. É a casa deles, ele fala do gramado ruim da casa deles e pode ser um ponto a favor deles que eles estão acostumados a jogar em um campo ruim. É a primeira vez, chega a ser cômico isso. É a primeira vez que eu vejo um jogador falar isso. Não, foi bem sincero, não deixa de ser verdade, né? Que eles sendo acostumados com o gramado ruim, eles podem ter uma vantagem mesmo. Enfim, é um jogo interessantíssimo esse. Então, também na quinta, 7h15 da noite, Internacional e Melgar. Primeiro jogo 0-0 fora de casa. Eu acho que o Inter tá com a mão na vaga, né? Só não pode jogar igual o jogo. Exato. Mas eu acho que o Inter é bem favorito, né, nesse confronto. Vamos Libertadores agora. Libertadores que tá pegando fogo. Muito fogo. Amanhã, 9h30 da noite, Flamengo e Corinthians no Maracanã, primeiro jogo
2-0 para o Flamengo na Neoquímica Arena. E o Flamengo poderia ter fechado o caixão, né? Foi 2, ficou barato, né? Ficou barato. Pelo futebol que apresentou, ficou barato. Mas, como eu disse antes, eu ainda acredito no Flamengo, ainda acho que o Flamengo, primeiro tá com uma vantagem. E o jogo da ida? O Flamengo colocou o Corinthians na roda. É isso que eu tô falando. Então, mas eu acho que assim, uma falha do Vitor Pereira, isso no meu modo de ver o jogo, acho que deixou o Arrascaeta muito solto. Acho que um jogador desse quilate, pra mim hoje é um dos melhores meias do mundo, eu acho mesmo. Acho que ele tem cancha pra jogar em qualquer Premier League aí. É provável que irá para a Copa do Mundo. Então, provável que irá para a Copa do Mundo, será titular da seleção uruguaia, provável. Mas ele só não é estrela lá por causa dos outros dois lá, né? Sim. O Cavani e o Suárez. Só por isso, mas ele seria estrela máxima lá. Eu acho que por futebol que joga mais que os dois hoje. Mais que os dois juntos ele tá jogando. Então eu acho que foi um erro do Vitor Pereira não colocar um cara, tipo assim, você vai marcar ele. Eu acho que ele tem que receber uma marcação especial. Não adianta falar que ele é um jogador igual aos outros, que ele não é. Eu acho que o Flamengo, eu acho difícil o Flamengo perder lá dentro. Essa é a opinião minha. Eu acho que o Flamengo vai. Na outra live eu falei que eu achava que o Flamengo ganhava os dois jogos. Continuo achando que vai ganhar os dois jogos. Eu tinha discordado, eu achava que não, mas é impressionante a imposição do Flamengo. Não é um outro Flamengo do Dorival. E não é que o Corinthians não jogou bem, é que o Corinthians não conseguiu jogar. Isso. O Flamengo anulou o Corinthians em todos os quesitos. O Flamengo não deixou o Corinthians jogar. É impressionante a imposição do Flamengo. Não se incomodou de jogar na pressão da Neoquímica Arena, estádio lotado, e não se incomodou com isso. Impressionante como o time do Flamengo foi frio e calculista para conseguir aproveitar as chances da partida. Ao pouco o Flamengo foi ganhando campo, foi ganhando espaço, dominou completamente o meio campo. E isso tem muito a ver com o Everton Ribeiro e principalmente a Arrascaeta, como você falou. Inclusive o golaço do Arrascaeta. Os dois gols foram gol de quem sabe, né? O segundo gol do Gabigol também é uma tacada de sinuca praticamente no cantinho do Cássio. Um belo gol do Flamengo. O Flamengo se impôs, jogou muito bem e pra mim é favoritaço. Eu acho dificilmente o Flamengo perde em casa também. Eu também acho isso. E o Corinthians tem que tomar cuidado. O Corinthians tem que ir naquela de tentar um milagre. Tentar um milagre, mas ao mesmo tempo se resguardar defensivamente. Porque se abrir demais, vai dar um contra-ataque para o Flamengo. Isso. E se o time do Flamengo consegue achar espaço em time fechado, imagina aberto. Então, o Corinthians tem que ir lá, conseguir aquele gol na marra. Tem que conseguir gol na marra. Um golzinho no começo da partida. Eu acho que o Corinthians tem que tentar fazer um gol no começo da partida. Eu acho que seria o ideal nos 20 primeiros minutos. E aí no finalzinho do jogo, ali começando da bola na área. Bola na área, escanteio. Agora, se tomar o gol primeiro, aí é uma missão, quase uma missão impossível, né? Mas o Corinthians tinha que escalar o Tom Cruise aí, porque é quase uma missão impossível, muito difícil aí conseguir a classificação. Eu acho que não está em aberto, né? Assim, eu acho que o Flamengo é favoritaço. Porém, se o Corinthians conseguir essa classificação, aí o Corinthians se torna um favorito também da Libertadores, né? Com certeza. Porque aí a moral do time vai lá pra cima. Mas, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Flamengo, tudo que vem jogando, eu acho que não vai perder essa vaga para o Corinthians. E tudo que o Flamengo mostrou em Itaquera, o Corinthians não mostrou. Eu acho que não é um jogo interessante. Assim, é um jogo interessante do Corinthians, mas eu acho que assim, não é um jogo que o Corinthians tem que, não digo levar a sério, mas não sei explicar, mas não é um jogo que o Corinthians tem que apostar as fichas, entendeu? Porque eu acho que Você acha que tá perdido? Sabe, eu acho que o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão, pra mim, vale mais que esse jogo, que é contra o Palmeiras. Então, mas e aí, se o Corinthians vai lá no Rio e ganha do Flamengo? Não, aí eu vou falar com você, é que nem você falou, a moral. Então, mas você tá louco. Eu acho que esse jogo é mais importante pelas circunstâncias. Mas assim, é difícil, mas o futebol tem dessas coisas. Tem, lógico. Depois do Real Madrid na última Champions, depois do 6x1 do Barcelona contra o PSG, eu não duvido de mais nada. Não tá. É que a gente fala que é muito difícil pelo futebol que o Flamengo vem jogando. Agora, pode. você que está assistindo a gente, entenda bem o que a gente está falando. Você acabou de falar que o Flamengo é favoritaço. E agora está falando que o futebol pode acontecer de tudo? Realmente pode. Mas a gente está analisando o que a gente está vendo. Eu acho que... A gente está analisando o que a gente está vendo. A gente está tentando prever o que vai acontecer pelos números e pela qualidade do Flamengo. É isso que a gente está tentando dizer. Então, o Flamengo é favorito sim, ponto.
Porém, o futebol reserva pegar grandes, umas peças, né? grandes coisas aí, grandes reviravoltas. Por isso eu acho que o Corinthians tem que jogar a vida nesse jogo sim. É que nem eu falei pra você, eu não acho que teria que jogar a vida, isso é a minha opinião. Eu acho que é um, tipo assim, eu acho que tem que ir lá, na minha opinião, pra não levar goleada. Meio cumprir tabela. Meio cumprir tabela. Fechar a casinha Isso, pra mim é isso. e cair dignamente na Libertadores. Exatamente, é isso que eu penso. Sim. Mas, Que eu falei, tem que tomar cuidado como que o Corinthians vai jogar contra o Flamengo lá. Porque se abrir demais vai tomar goleada. isso que eu penso. Talvez o Flamengo espere isso também. É. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas também acho o Flamengo favoritaço. E aí o gol do Flamengo, você achou Não. irregularidade? Não achei. Não. Não, na regra, né? Se a bola tivesse pegado na mão do Arrascaeta, Aí sim. que é o homem do gol, mesmo que não sendo proposital, aí sim anularia. Mas foi uma bola espirrada. É por isso E pra mim o mais errado como jogador do Corinthians de não ter isolado aquela bola pra fora e ter que sair jogando pelo meio ali no jogo de Libertadores, quartas de final. Eu acho injusto aí os corintianos reclamarem da arbitragem, tinha que reclamar de ser o jogador que não isolou aquela bola. Num jogo importantíssimo desse contra o Flamengo, não dá pra tentar sair jogando pelo meio ali. E vale ressaltar também, né, o grande trabalho desse lado da Comebol, né? Não escalou o árbitro brasileiro, Sim. correto. Não, exato, Né? excelente, Veio de fora, excelente. que não tem nada a ver com o jogador, não sabe o que se passa no O Brasileirão. árbitro de fora é, sinceramente, bem melhor, né? Deixa o jogo correr, né? Deixa o jogo correr. Não é qualquer tombinho que o cara... Não. A arbitragem foi excelente, excelente arbitragem. E tanto a do VAR, na minha opinião, como a do de campo, como a do VAR. Sim. Quarta, 9h30 da noite, tem Tajeres e Vélez. Primeiro jogo 3-2 para o Vélez. Olha, confronto em aberto e jogaço primeiro jogo, hein? Mas eu acho da Vélez, é palpite, né? Mas tá muito em aberto. Muito em aberto. Ainda mais um jogo de muitos gols, tá muito em aberto ainda. E o Tajeres aí nos últimos anos vem crescendo muito no cenário argentino. Quarta, 9h30 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Primeiro jogo 2-2 em Minas. E o Palmeiras, no primeiro tempo, foi dominado pelo Atlético Mineiro. Jogou, eu acho, na minha opinião, o Palmeiras jogou mal. Jogou muito mal o primeiro tempo. E ficou barato, né? Ficou barato. Aí no segundo tempo o time voltou com a cara de Palmeiras que a gente está acostumado mais. Né? Agora, o que me estranha é o Atlético acho que tá mal, cara. O Palmeiras se safou do pior, eu acho que em casa. Eu acho que o Atlético está numa reconstrução. O Cuca está reconstruindo o time, deixando o time na sua cara aos poucos. Não vai ser em 10 dias que ele vai recuperar. Não é do dia para a noite. Eu acho que, porém, eu acho que é o jogo da vida para o Atlético. Eu acho que nos corredores lá do CD do Atlético, todo mundo está falando. Esse jogo é o jogo da vida do Atlético, porque hoje está fora da Libertadores. Não, perdão, da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tá difícil no Brasileiro. E esse jogo, se ele passar do Palmeiras... É o mesmo caso do Corinthians. Cria moral, cria casca. Cria uma moral, mas só que tem mais time que aquelas peças do Atlético. Se criar moral, aí vira o trem bala, hein? É isso que eu tô Fica falando. difícil segurar. Fica muito difícil segurar. Basicamente o que aconteceu com o Flamengo depois que tirou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Isso. Ganhou uma moral incrível, engrenou. Jogadores excelentes, de muita qualidade, com confiança. Você pegar um time com qualidade, com confiança, é difícil segurar. É um jogo, eu acho que vai ser um jogo... Tá em aberto também. Eu acho que tá em aberto, eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Eu acho que não vai ser aquele jogo fácil para o Palmeiras, não. Porém, eu acho que da Palmeiras, aí, pelas circunstâncias, é um time mais encaixado. Eu acho que nem você falou, né, em 10 dias que o Atlético vai encaixar. Porém, é o jogo da vida para o Atlético. E vai dar o sangue. Se o Palmeiras der uma oscilada, corre riscos também. Para mim, é o jogo mais equilibrado dessa rodada aí. Sabe por que eu falo? Porque é que nem você falou. Primeiro, tá mordido. Apanhou agora do Atlético Paranaense. Que é que nem você falou, os jogadores estão tudo... Perdeu do Flamengo. Estão tudo com sangue nos olhos, entendeu? E é o que você falou. O Cuca vai falar para eles, ó... É tudo ou nada. É tudo ou nada, né? É o único campeonato que nós temos agora. Na última Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras. Então, ficou uma marca, ficou uma cicatriz, né? E você acha mais equilibrado esse que no jogo da quinta-feira, às 9h30 da noite, Estudiantes e Atlético Paranaense? Acho. Que é um jogão também na Argentina. Um jogão. Mas quanto foi o primeiro jogo? 0x0. Eu acho. Na Arena da Baixada. Eu acho. Você acha que o Atlético Paranaense passa ou passa Estudiantes? Com 0x0 em casa. Pode decidir lá na Argentina.
Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que passa Estudiantes. Eu também tô achando que passa Estudiantes. Eu acho que passa em caso o Estudiantes é forte. Vem fazendo uma boa campanha, eu acho que dá Estudiantes. Acho que tá bem com o Filipão, mas. É complicado, lá é complicado. Eu acho que já deu ali. Eu acho que dá Estudiantes também. E essa aí foi a Libertadores da América. Vamos ver agora, tem mais notícias dos paulistas, né? Notícias interessantes dos paulistas. Copa do Brasil a gente não vai falar aqui, é só na semana que vem, né? Foram lançadas as camisas da seleção brasileira, né? 2022/2023, né? Lançadas pela Nike para a Copa do Catar, notícia do Mantos do Futebol. E essa camisa eu achei interessante, que os novos uniformes trazem como mote abre aspas, garra brasileira, fecha aspas, e trazem inspiração na onça pintada, um dos animais mais ferozes da América. Eu acho interessante isso, porque primeiro eu acho bonitas as camisas, segundo, na camisa, tanto número 1, tanto número 2, tem as marcas dos desenhos do couro da onça pintada, né? Remetente à onça pintada. Você olha a camisa e você lembra da onça pintada. Eu acho interessante isso, tanto para simbolizar, que nem você falou, o jargão, a garra brasileira, que a onça pintada é um animal com garra, um animal feroz, né? Exato. Que simboliza a seleção brasileira. E eu acho interessante também, a gente vive um momento aí de consciência ambiental, né? Que a gente precisa cada vez mais ter consciência ambiental, né? Ainda mais o aquecimento global, muitas queimadas, o mundo está mudando aí, o clima do mundo está mudando por causa do aquecimento global, e a gente tem que valorizar os animais da fauna, da flora brasileira aqui, que é onde que a gente mora, é onde que a gente vive, né? Onde a gente tem que conservar, e eu acho que é também uma maneira de se conscientizar e de valorizar o maior animal aí, o maior predador da América do Sul, que é a onça pintada, o maior predador das florestas brasileiras, que é a onça pintada. Então eu achei muito legal mesmo valorizar o que o Brasil tem de mais bonito, que é a natureza, que é os animais. Eu achei muito bonito isso. E também é uma maneira de conscientizar aí os brasileiros aí em relação à fauna, à flora, ao meio ambiente. É muito legal, achei interessante. Eu acho que, aqui não fala na notícia, mas eu acho que foi de propósito. Esse lançamento eu acho que veio com esse viés aí de conscientização. Eu acho que sim, eu acho que tem sim. Interessante, eu achei bonitas as camisas. Bonita mesmo. Eu achei bonitas as duas camisas. Notícia do futebol, o Palmeiras oficializou Bruno Tabata, jogador ex-Sporting de Portugal. Olha só, hein, notícia gazetesportiva.com, Alex Telles é apresentado no Sevilha e comenta a disputa com a Cunha. Aí, abre aspas, é o treinador que decide, fecha aspas. Vai para um bom time também. Alex Telles. Notícias do arquibancada tricolor, Nahuel Bustos pode estrear pelo São Paulo contra o Bragantino, novo atacante aí, camisa 9, jogou no Granada da Espanha, parece um jogador que tem vara de gol. E tem um outro Nahuel chegando aí, né? O Nahuel Ferrarese chega ao Brasil e revela a conversa com Bustos sobre São Paulo, clube com grande dimensão, ele falou. Notícias da gazetesportiva.com, esses dois jogadores, tem jogadores aí com negociações do Grupo City com o São Paulo. O São Paulo é uma parceria com o Grupo City, que está negociando, o Grupo City trazendo jogadores para o São Paulo, e o Grupo City também de olho na base do São Paulo, né? Levar jogadores para as suas equipes também. Há uma parceria do São Paulo e do Grupo City. Eu acho interessante para o São Paulo, ainda mais um time que está sem dinheiro, né? Eu acho interessante ter uma parceria aí dessa, que vai trazer frutos, uma grande parceria, frutos para o São Paulo, né? Olha lá, zagueiro venezuelano, o Nahuel Ferrarese. O São Paulo precisa de zagueiro mesmo. O Arboleda está fora da temporada, né? É interessante, eu acho que o São Paulo precisa de um elenco fortalecido mesmo. Notícias da Gazeta Esportiva.com também, treinando sem restrições, Luan se aproxima de retorno aos gramados, volante do São Paulo. Interessante também. Vamos ver aqui mais notícias. Olha só, hein? Notícias do mercado do futebol, né? Dos paulistas, mais notícia. Coritiba encaminha a venda milionária de Igor Paixão para o clube holandês. É bom o jogador Igor Paixão aí, da base do Coritiba. O Feyenoord, da Holanda, tá querendo o atacante aí.
Se fala em 6,5 milhões de euros, que é 34 milhões de reais. Com bônus que podem fazer a operação chegar a milhões de euros, 41 milhões de reais. Olha só aí. Interessante para o coxa, hein? Não tem como segurar uma joia dessa por muito tempo mais. Eu queria ver ele aqui num grande. É. Não num grande, com o coxa não sei grande, mas quem vai no eixo Rio Isso. São Paulo, eu queria ver ele aqui. Mas a realidade do futebol brasileiro, né? Os times grandes tá tirando antes esses jogadores dava mais degraus antes de ir para a Europa, subia mais degraus. Agora os clubes europeus eles estão, vamos falar assim, os clubes europeus hoje eles estão focados nos times emergentes do futebol brasileiro. Entendi. Eles estão focados nos times médios do futebol brasileiro. Eles já estão investindo, fazendo propostas de times médios. Por exemplo, o Martinelli, que está no Arsenal, foi contratado junto ao Ituano. O Ituano é um time de Série C do Brasileirão. E o Arsenal contratou o Martinelli do Ituano. E vem jogando bem no Arsenal. Isso é uma realidade que vai acontecer muito isso ainda, cada vez mais no futebol brasileiro. Você vê, né, o próprio grupo lá, foi quem fez a proposta pro Ed Fossetti, não foi? Sim, Quando ele fizer 18, sim, o cara tem 16. O Chelsea. Quando ele fizer, olha, você vê. O Claudinho, mais precoce. O Claudinho foi negociado com o Zenit junto ao Bragantino. Red Bull Bragantino. Ó, notícia do mercado do futebol. Santos bate pé e pede mais ao Almeria para vender Léo Batistão. Uma perca. O Léo Batistão eu acho que agrega ao Santos, bom jogador. O Lisca não gostou dele. Então o Lisca também, às vezes é complicado. Você pode reparar, o Lisca já chegou porque ele estava vindo de titular, o Lisca é um treinador de muita... É bem questionável os pensamentos dele. Tem muito jogador bom que ele não gosta. Assim, nem chegou, eu falei, depois o volante uruguaio lá, o Fernandes, no banco, agora ele voltou titular. Eu acho que o Léo Batistão é um bom nome para o Santos, assim, agregou bastante na temporada. Eu acho que o Lisca devia rever isso, mas o Lisca é aquele treinador que ele tem a opinião difícil de mudar. Não. E que não podem umas opiniões questionáveis. Eu já não gostei da contratação dele. Eu acho que não é treinador para o Santos. Eu tinha mantido o Marcelo Fernandes, que é da base lá. Isso a gente falou aqui, é verdade. E eu não gosto do Lisca para o Santos, não. Eu acho que não é treinador para o Santos. Mas eu discordo. Por mais que o Santos precisa de dinheiro, eu acho que tinha que continuar com o Léo Batistão, sim. O Batistão, eu acho ele um jogador interessante. Eu acho que é um cara que se doa muito. Sim, eu gosto e dele. Fez gols para o Santos. Não foi só dedicação. Fez gols. Teve participação em jogadas de gols. Construiu resultados a favor do Santos. Isso. Vamos ver se tem mais notícias aqui. Vamos ver se tem mais notícias. Olha só, notícia da GazeteSportivo.com. Vitor Pereira fala sobre desafio do Corinthians contra o Flamengo. Abre aspas. Desistir não é opção. Fecha aspas. Não, tá certo. Lógico, jamais ele pode desistir. Sim. Jamais ele pode chegar e falar, jogar a toalha. Eu acho que nem você falou. A gente tem grandes exemplos de grandes camisas que fizeram viradas históricas. E o Corinthians realmente é uma grande camisa, Sim. é um grande, né? Sim. Isso aí ele tá certo. E notícia do Central do Timão, Corinthians negocia a transferência de Matheus Vital com o clube espanhol. E esse clube espanhol é o time do Ronaldo, é o Valladolid, que acabou de subir para a primeira divisão. Matheus Vital está sem espaço no Corinthians, pode ser negociado com o Valladolid. Mas eu acho ele um jogador interessante. Eu também acho que devia ser mais aproveitado pelo Corinthians. Eu gosto dele. Vamos ver se tem mais notícias. Notícia da GazeteSportivo.com. Palmeiras vende mais de 35 mil ingressos para a decisão contra o Atlético Mineiro. Vai lotar o Notícia do Sport News. Mundo Luan já está registrado e pode estrear pelo Santos. Que bom, boa notícia. Notícia do Diário do Peixe. Natan afirma estar vivendo um sonho no Santos. Me sinto um menino da vila, abre aspas, fecha aspas, né? Abre aspas, me sinto um menino da vila, fecha aspas. Jogador que o Santos contratou aí. Lateral direito, vai jogar no time do Santos.
O Nata. E é isso, essas são as notícias principais, né? Não tem muito mais notícias aqui interessantes, né? Vamos ver se tem alguma coisa. O Santos Curitiba vai começar. Tá começando. Praticamente começando nesse momento. Vamos ver se tem alguma notícia aqui. Olha só, hein? Notícia do GE. Camisa azul de seleção brasileira esgota em site da fornecedora. Olha só. Caraca, que bom. Ó, notícia também, do GE também. Fortaleza fatura 300 mil reais em 8 horas e esgota a camisa especial. É a camisa que jogou contra o Internacional. Ele lançou a camisa comemorativa de Dia dos Pais do último sábado e faturou cerca de 300 mil reais em 8 horas, com a venda de 1.410 unidades. Cerca de 3 camisas por minuto. Olha só, hein? Que interessante, hein? Você vê a força da torcida do Fortaleza, né? Que interessante. Vamos ver se para fechar aqui alguma notícia de Coxa e Santos. Os times nesse momento estão entrando no gramado para a partida de Coritiba e Santos, Série A do Brasileiro, para fechar a rodada. E esse foi o Rodada Futrede. Próxima segunda estaremos de volta. Acompanhe nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, tem outros Futredes lá, mas acompanha esse aqui que tem esse símbolo aqui. Acompanhe nosso Futrede, que é o Futrede Legítimo. Acompanhe a nossa página no Facebook, também dê o curtir, que a gente está ao vivo toda segunda no nosso Facebook, @Futrede10, e também nosso Instagram, canal de divulgação. Em breve novidades também no Instagram, a gente vai estar mais participativo no Instagram em breve também. E em breve grandes novidades vem aí, a gente está preparando grandes novidades. Em novembro tem Copa do Mundo, estaremos aí numa reformulação do Futrede. Siga a gente, siga o Futrede.